Bom, boa noite, igreja. Eu falo um pouquinho baixo, dá para ouvir? Tá dando para ouvir bem? Meu marido fala assim, fala mais alto, fala mais alto. Bem, o pastor, meu nome é Márcia, como o pastor aqui me apresentou. O pastor falou sobre currículo, e Deus colocou no meu coração na hora, fala para eles, né? Dá o testemunho. A psicologia foi minha segunda faculdade. E algumas coisas aconteceram na minha vida, conheci Jesus, que foi a melhor coisa da minha vida, né? Servir esse Deus. E aí eu precisei terminar uma faculdade, iniciar uma outra faculdade. E eu fiquei pensando, o que eu faço? O que eu faço? E Deus colocou no meu coração, faz psicologia. Aí eu, psicologia? Fiquei assim, porque a primeira faculdade foi arquitetura. Tudo a ver, né? Tudo a ver, quer dizer, nada a ver, né? Eu pensei, eu vou orar e vou pedir a Deus uma confirmação. Eu orei e Deus me confirmou. Eu escolhi esta profissão para você desde o ventre de sua mãe. Então, eis-me aqui, né? O Senhor já tinha um propósito. E o propósito, eu creio, na minha vida é abençoar outras vidas. E eu orei, falei, Senhor, que na palestra, através de mim, o Senhor opere, né? Que através de mim, eu leve luz, não eu, mas o Espírito Santo, leve luz às trevas. Né? As trevas do quê? Da ansiedade, da insegurança, do medo, né? Que hoje, infelizmente, as famílias estão vivendo isso. Né? Tudo bem? Então filhos em perigo, pais reféns dos filhos, assumindo o nosso papel na família. Eu fiquei pensando, como que eu posso falar sobre um assunto em pouco tempo, em 1 hora e meia, foi o que o pastor falou, né? Mas que eu possa trazer aí um conhecimento para vocês. E eu pedi a Deus mesmo, o Espírito Santo, Senhor, me capacita, me inspire, né? E aí, eu vou apresentar para vocês, eu falei assim, eles precisam entender, conhecer como que o ser humano funciona, como que a criança funciona, como é que o adolescente funciona. Desta forma, vocês terão mais claramente a melhor forma de lidar com seus filhos, né, de educá-los e orientá-los, tá? Então, eu vou apresentar para vocês 3 elementos da personalidade. Segundo Freud, né? Pode trocar, Paulo. Paulo é o meu assistente. Segundo Freud, a nossa personalidade ela é composta de 3 elementos. Id, ego e superego. Quem já ouviu falar? Algumas pessoas já ouviram falar. Ótimo. Mas tem ideia de que seja exatamente o que é cada um? Ou não? Tem ideia? Mais ou menos, né? Mas é muito famoso, né? O id, ego, superego, né? É super famoso. Quer dizer, todo mundo um dia já ouviu falar. Esses elementos, gente, eles fazem parte da personalidade do ser humano. O id, ele é um elemento da personalidade que já vem com a gente no nascimento. Quando a criança nasce, ela já nasce com esse elemento chamado id. O id, ele é um elemento que traz o princípio, né, do prazer. Então, ele é primitivo, mas faz parte e é muito importante na nossa vida. Porque quando a criança, o bebê nasce, ele é uma questão de sobrevivência, né? Quando o neném nasce, ele chora bastante porque ou está com fome, ou está com algum desconforto, ou está com alguma dor. E o que acontece? A mãe vai lá imediatamente atender as necessidades da criança. Esse é o id. O id, ele é o princípio do prazer. Então, ele trabalha para saciar os desejos e a vontade e a necessidade da pessoa, do ser humano. Infelizmente, hoje em dia, na maioria das vezes, aí, de pessoas, crianças, adolescentes, o id, o princípio do prazer, está
acima de qualquer coisa. Né? Então, o id, ele é segundo Freud, né? Ele é impulsionado pelo princípio do prazer. Então, é a gratificação imediata. Então, eu desejo, eu quero, eu preciso e eu quero agora. Então, esse é um dos elementos da personalidade. O segundo é o ego. O ego, ele vem trazer o princípio da realidade. O ego, ele é instaurado, vamos dizer assim, pelos pais, pela família, pela sociedade. E ele também... Vamos mudar, Paulo? Aí, eu estava falando do id, né? Quando o neném chora, tem que, né, passar, mas tudo bem. Quando o bebê chora, né? Ele chora bastante. Volta lá um pouquinho, por favor. Só para eles verem Nossa, não é fácil. Quem já é pai aqui, né? Bebê chorando lá porque está com fome, está com dor, está com algum desconforto. E aí o pai e a mãe vai lá saciar, né, aquela necessidade da criança. Então o id é importante, né, para a sobrevivência, a nossa sobrevivência. Né? Senão como é que você vai saber que a criança está com fome, se ela está com dor, se ela está com algum desconforto? Né? Perfeito. Agora o ego, Paulo. Aí? Ah lá. O ego, ele opera com base no princípio da realidade, né? Que se esforça para satisfazer os desejos do id. O ego, ele é um elemento da personalidade onde utiliza da realidade para satisfazer o id. Tá? Então, uma pessoa que está com desejo, com vontade, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Eu estou num restaurante, eu estou com muita vontade de tomar um suco. E do meu lado tem uma pessoa tomando suco. O meu desejo, a minha vontade é tomar esse suco da pessoa. Mas o meu ego fala para mim, não, eu não posso fazer isso. Isso não está certo. Então eu vou esperar, vou chamar o garçom para eu tomar o meu suco. Então, assim, o ego, ele faz com que nós tenhamos a consciência daquilo que pode ser feito dentro da sociedade, daquilo que pode ser aceito dentro da sociedade. Esse é o ego. Então, o princípio dele é o princípio da realidade. É um componente moral, né? E que é considerado aí o componente moral, como é que eu vou dizer? Desculpa, eu estou um pouquinho nervosa. A ética, enfim, tá? E o superego, no final, que é o último componente da personalidade a se desenvolver, é o superego. O superego, ele é considerado hipermoral. Né? Então, o superego é o aspecto da personalidade que mantém todos os nossos padrões morais internalizados e ideais que adquirimos dos pais e da sociedade. O superego é o senso do certo e do errado. Tá? Então, o superego ele trabalha em contrário ao id. Ele é contrário ao id, ao princípio do prazer. E o ego, ele é o mediador. Ele utiliza da realidade para realizar os desejos. Ai, Márcia, mas por que você está falando isso? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tá? Lá na frente vocês vão entender. O resultado para uma personalidade saudável é o equilíbrio do id, do ego e do superego. Esses três elementos, ele tem que estar em equilíbrio. O desequilíbrio de algum deles traz uma personalidade desajustada. Quando o id ele está muito, vamos colocar em evidência, ele traz um prejuízo para a pessoa, ou quando o ego está, ou quando o superego está. Então, o próximo resultado lá, de desequilíbrio. Qual é o desequilíbrio? O que traz de desequilíbrio nesses componentes da nossa personalidade?
O id, quando tem um id dominante, né, o resultado poderia ser um indivíduo impulsivo e incontrolável. Ele pode até se tornar um criminoso. Por que isso? Eu desejo, eu quero, né? Então, se ele foi alimentado durante a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, adulto, no id, só, né, fazendo com que os desejos, as vontades dele fossem saciadas, ele vai ser um adulto que ele não vai saber lidar com o não. Ele não vai saber lidar com a frustração. Se eu quero, eu desejo, eu vou conseguir de qualquer jeito. Então, aquele adolescente que vê, de repente, o amigo com um tênis bacana, um tênis caro, e ele quer, ele deseja, mas ele não tem dinheiro. Ele não consegue se conter, o que ele faz? Ele vai roubar. Para ter o desejo dele saciado. Quantas vezes a gente ouve de adolescente que estupra outros adolescentes, de jovens que estão sendo estuprados, de namorado que mata a namorada porque desmanchou o namoro, que o marido matou a esposa porque a esposa não quer. O que isso quer dizer? A pessoa ela não sabe lidar com o não, com a frustração, com a falta daquilo que ela deseja. Eu desejo, eu quero. Se eu desejo, eu quero, eu posso. Então, ele é capaz de matar, de roubar, para saciar o seu desejo. Então, quando o princípio do prazer é exagerado, existe aí uma personalidade disfuncional, com certeza, né? E o ego? O ego é a mesma coisa. Quando a pessoa, né, o ego avassalador, poderia criar um indivíduo apegado demais à realidade, extremamente rígido e incapaz de desviar de regras ou estrutura. Quando a pessoa tem um ego também rígido, essa pessoa ela pode ter transtornos, a gente chama de TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Pode criar as neuroses, porque ela é tão rígida no ego dela que ela não consegue ficar sem seguir regras e normas. Tem que ser assim. Se não for assim, ela se perde. Então, eu não sei se vocês já viram aquele filme chamado Melhor Impossível, com Jack Nicholson, acho. Alguém já viu? Você já viu? Um exemplo, né? Ele tem o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma neurose. Então, isso, gente, é muito sofrido para a pessoa. Mas por que ele tem esse ego tão exacerbado? Porque os pais, provavelmente, né, foi muito rígido com eles. Vocês estão entendendo agora? Por que eu estou apresentando isso para vocês? É bem assim, eu estou tentando falar bem básico, né? Bem simples, mas vocês não vão esquecer nunca mais, gente, eu creio. Vocês não vão esquecer. E vocês vão ajudar outras pessoas, os filhos, os netos, vocês vão ver. E o superego, a mesma coisa. Então, id, ego, superego. Então, quando o superego ele é hiperativo, o resultado pode ser um indivíduo extremamente moralista, um religioso fanático. Exemplo, os jihadistas. Eles matam em prol de uma religião, de um Deus. Então, vocês percebem que cada um desses elementos, se não estiver em equilíbrio, vai trazer, com certeza, um desequilíbrio da personalidade aí da pessoa, vai trazer sofrimento. Então, o superego também exacerbado vai trazer uma pessoa extremamente radical. É aquilo que ela acredita, né? Então, eu não vou falar aí do lado de religião, mas o que a gente está vendo aí de atentados, né? Pessoas morrendo, jovens, crianças, mulheres, por conta de um radicalismo. É o superego do cara, que está aqui, ó, rígido. Tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Vocês estão entendendo?
Então tá bom. Eu sou psicóloga e eu falar com muita gente assim, olha, eu fico meio nervosa. Me desculpa, gente. Eu sou psicóloga clínica, eu e a minha pacientezinha, né? Mas está dando para entender, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos falar agora. Agora eu apresentei para vocês 3 elementos da personalidade que a gente leva da hora que a gente nasce até a hora que Deus nos recolhe. Id, ego e superego. Não sei se o pastor ouviu falar sobre. Não dá para esquecer, né? Então segura essas informações. Vamos falar agora sobre o bebê. Quando o neném nasce. Vamos lá, Paulo? Ah, não, isso aí está faltando. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aí, ó. Tá vendo a cabecinha, né? A mente? O id. Eu quero isso. O ego. Acho melhor ter cautela e me conter. E o superego, isso não está certo. O superego, ele sempre age contrário ao id. E o ego, ele fica no meio intermediando. Tudo bem? Deu para entender? Então tá ótimo. Vamos lá, Paulo. Ó, Sua Majestade o bebê. Quem já ouviu falar dessa frase? Quem já ouviu falar? Ninguém já ouviu falar? Ah, essa frase é do Freud. Sua Majestade o bebê. Freud, quando ele falou dessa frase, quando ele colocou essa frase, ele quis dar uma referência sobre o lugar, né, do bebê dentro da família. E é verdade, um bebê, um serzinho tão pequenininho e cheio de poder, não é? Porque ele é capaz de mudar toda a dinâmica da família. Não é verdade? Então, ele realmente reina na família. Ele realmente tem um trono na família, porque todos ali são envolvidos para quê? Para saciar esse bebê. O que é? O id, o princípio do prazer. Então, todos se movem para dar ali para esse bebê, obviamente, no início, com certeza, a sobrevivência, né? De mamar, está com fome, está com dor, está com cólica, está com algum desconforto. E aí os pais, com certeza, vão de encontro à necessidade dessa criança, desse bebê. Então, o princípio do prazer, no bebê, ele está ali presente. E a gratificação dele é imediata, não é verdade? Ele chora, 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 chora. Todo mundo aqui é pai e mãe, né? Chora, chora, chora. Você fala, meu Deus do céu. Aí você dá de mamar, pronto, passou. É gratificação imediata. Por isso que Freud fala que é Sua Majestade o bebê. Aí começa um relacionamento dos pais, aí que mora o perigo, né? O relacionamento dos pais com os filhos na superproteção, no super zelo, de dar tudo para aquela criança. E o bebê, por incrível que pareça, ele já sabe, ele já manipula. Eu choro, 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 alguma coisa boa acontece. Eu choro, 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 eu sinto um gostinho bom na minha boca. Eu choro, 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 sinto um calorzinho no meu corpo. Então eu vou chorar. E quando eu chorar, eu vou ter tudo que eu quero. Não é verdade? Quantas vezes uma criança chora, o filho está chorando, mas chora, chora, chora. Você vai olhar, não tem uma lágrima. Não tem lágrima. O que ele está fazendo? Ele está relembrando de quando ele era bebê. Eu vou chorar porque minha mãe vai dar, ou meu pai vai dar. Né? Então, é o princípio do prazer, o id ali presente. Até aí, tudo bem, gente? A gente fica preocupado que começa a se complicar à medida que essa criança vai crescendo e o id dela vai sendo alimentado. À medida que ela vai crescendo, os pais, ou seja, os cuidadores, vão alimentando esse id dela. Então, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, eu tenho. Né? Isso é que é preocupante. Né? Então,
essa estrutura, vamos dizer assim, esses elementos têm acompanhado as famílias, desde os primórdios, famílias lá de, sei lá, décadas lá atrás, isso tem acontecido. Porém, a família lá do passado, de décadas, sei lá, antigas, tinha, com certeza, essa estrutura do bebê, da majestade do bebê. Porém, existia papéis definidos. Vamos falar agora de família. Naquela época, era muito bem definidos os papéis. O pai era provedor, o pai saía para trabalhar, né, para prover para a família. A mãe ficava em casa para cuidar dos filhos, que naquela época era em torno de 5, 6 filhos, né? Na verdade, era 5, 6 filhos. Então, a mulher ficava na casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Esses papéis eram muito bem definidos. E isso trazia para os filhos segurança, proteção, aconchego, né? Bom, e muitas das vezes tem pessoas que falam assim, antigamente era muito mais fácil criar filhos. Vocês já ouviram isso? E era mesmo. Com certeza, era muito mais fácil. Por quê? Naquela época, quem detinha o conhecimento era o pai, era a mãe. Por mais que tivesse uma família em volta de avós, de tios, o centro da educação do filho era o pai e a mãe. Isso era definido, né? Eu até quero trazer uma foto de uma família. Não, pode voltar, Paulo. Deixa aí por enquanto. Volta na primeira tela só. Não, volta na segunda, do id e do ego, que aí eles vão lembrando. Naquela época, quem era detentor do conhecimento era o pai e a mãe, né? Então, aquilo que o pai falava, o filho assumia, o filho aceitava, e sem confronto, sem contestar. Não é verdade? Então, a gente não está aqui para dizer que naquela época estava certo e hoje está errado, né? A gente faz uma comparação, um paralelo. O que mudou hoje? Como que eu posso me posicionar como pai, como mãe, né? O que mudou? Na própria Bíblia está escrito, né, pastor? Que o conhecimento iria se multiplicar. O conhecimento se multiplicou de fato, né? A tecnologia avançou numa rapidez. E tudo que hoje nós temos de tecnologia é voltado para as crianças. Vocês sabiam disso? É voltado para eles. Antigamente era mais difícil, você tinha que botão para apertar. Agora não, agora é só um toquezinho. Não tem esforço nenhum. É só fazer. A minha sobrinha de 3 anos, que falam que é minha neta, né? Eu não tenho neta ainda. Fala assim, peraí, tia Márcia, tem que esperar fazer download. Eu, fazer o quê? Download, tia, espera. Tá bom. Gente, 3 anos. 3 anos. Então, o que aconteceu? Essa evolução de lá para cá, que hoje, infelizmente, o impacto é negativo na família, nas crianças, nos adolescentes. Primeiro, a mulher saiu de casa para trabalhar. Não estou falando que isso é errado, não. Né? Isso não é errado. A mulher, ela conquistou um espaço lá fora. Por que não trabalhar? Por que não ajudar, né, a família, o marido nas suas finanças? E é prazeroso também trabalhar, é gostoso trabalhar. Então, saiu o pai, saiu a mãe, mas os filhos continuaram, né? E aí houve o quê? A terceirização da educação. Essa terceirização, a terceirização foi para quê?
para os avós, para a escola de natação, para a escola de futebol, para a empregada, para a babá, né? Então, houve uma terceirização da educação. E, por sua vez, esses pais atuais, eles também estão com o seu id um pouquinho exacerbado, porque eles também querem sair, passear, me divertir, quero descansar, quero dormir, não quero me preocupar com o filho, né? Então, se eu deixo meus filhos com a empregada, com os avós, eles estão sendo cuidados. Estão sim, com certeza, estão sendo cuidados, alimentados, né? Mas estão sendo educados? Então, essa é a nossa pergunta, essa é a nossa preocupação. Eles estão sendo educados? Né? Eu tive, aliás, na verdade, uma paciente, ela estava com muitos problemas com a filha. Acho que a filha tinha 16 anos, ela era mãe solteira, né? E a filha ficava com a avó. E ela falou assim, Márcia, eu ficava... E a menina começou a dar muitos problemas. Sair e só voltava no outro dia, 16 anos. E ela já não sabia mais o que fazer, porque a menina não a obedecia. E eu falei para ela assim, mas quem põe os limites e tal? A minha mãe, minha mãe cuida. Eu falei, então, está faltando limites aí, né? A gente precisa trabalhar isso com a sua filha. E houve todo aí um processo, né, que eu fiz com a mãe e que, obviamente, refletiu na filha. E aí, no final das contas, a menina deu uma acalmada. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a gente está percebendo? Qual é eu chamo de fenômeno, né? Qual é o fenômeno que está acontecendo? As crianças, elas estão tendo muito conhecimento, gente. É absurdo, né? Então, antigamente, o conhecimento era... O pai detinha esse conhecimento. E o filho, ele falava para o filho atendia. Hoje, o pai vai falar alguma coisa com os filhos, eles têm uma contraproposta. É ou não é? Mas espera lá. Mãe, ou pai, eu ouvi, eu li, em tal lugar, não é bem assim. Não é isso que acontece? E os pais, hoje em dia, têm que levar isso em conta. Isso não tenha dúvida, gente. A gente tem que pensar, assim, a presença, a posição hierárquica dos pais não pode mudar e não deve mudar. Pai e mãe têm que continuar sendo o centro da educação de seus filhos. Mas vocês têm que ficarem espertos no conhecimento que eles estão tendo. O que vocês estão deixando seus filhos conhecer? Como que esse conhecimento está chegando para eles? De que forma que eles estão absorvendo esse conhecimento? De que forma que eles estão compreendendo esse conhecimento? Uma coisa é certa, gente. Esse conhecimento que eles têm acesso na internet, no WhatsApp, no tablet, impacta, faz com que eles pensem que tudo eu posso. Ó o id. Tudo eu posso. Tudo é fácil. É só eu fazer assim, eu já tenho informação sobre X. Eu já tenho informação sobre isso, eu já sei como é que faz. Então, é tudo muito fácil, é tudo muito sem esforço. E aí, o que acontece? O id. Porque, assim, o id, ele está presente na nossa vida, e a Bíblia, inclusive, fala, né? Os desejos do coração são enganosos. Porque se a gente deixasse que o id, né, fosse nosso guia, a gente ia estar se matando na rua, porque eu quero a bolsa dela é linda, eu quero ir lá pegar a bolsa dela. Né? Eu quero o tênis daquele cara, era assim, né? Então, infelizmente, chega para o entendimento do adolescente, da criança, quando tem acesso aos conhecimentos, é de que tudo eu posso. Eu posso tudo.
E aí ele vai contrariar o pai e a mãe mesmo. Eu vou, eu quero. Por quê? Olha o id piscando, né? Coloca lá naquela outra do desequilíbrio. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Então, qual é o papel dos pais? Gente, ficar atento ao conhecimento, aquilo que o adolescente, a criança está absorvendo, tendo. De que forma? Às vezes, eu vou dar um exemplo de um pai que o filho joga videogame, é uma coisa que é normal, você não pode proibir, jogando videogame com outros, né, em outros lugares, né, porque cada um fica no seu quarto, no seu quadrado, né, não tem mais um relacionamento no olho, não existe mais isso. E ele queria ficar jogando. Papai, não, você tem que dormir mais cedo, porque amanhã você tem escola, mas não, meu amigo fica até 4 horas da manhã jogando, por que eu não vou? Por que eu não posso, pai? Por que eu não posso? Meu amigo pode, meu outro amigo, eles também estudam. Quer dizer, olha o id. Eu quero, eu tenho prazer, eu gosto de jogar, eu gosto de estar com os meus amigos. E aí é importante que o pai, a mãe, converse com esse adolescente, porque ele já não é mais aquele adolescente de 150 anos atrás. Hoje ele tem conhecimento, por quê? Tem acesso, é claro. E ele explicar, né, de uma forma que seja clara, colocar um limite claro para o filho. Olha, amanhã você tem escola, para que você tenha um bom aproveitamento na aula, é necessário que você vai dormir tal hora, para acordar tal hora. E esse menino, esse adolescente, é claro, brigou, xingou, esperneou, porque ele queria continuar jogando. E o pai, muito sereno, falou assim, não, eu já expliquei para você o porquê que você tem que dormir cedo. Então, vamos desligar o computador e você vai dormir para amanhã você ter um bom dia. Isso é colocar limite, né? O pai e a mãe ficar atento ao que o filho está fazendo. Em contrapartida, o pai e a mãe, né, tem que ficar atento para que não exagere e essa pessoa possa ter um ego avassalador, esse adolescente. Aí o que pode acontecer? O pai pode chegar e falar, filho, você tem que estudar de segunda a sexta. Sábado você não tem compromisso, então na sexta-feira você pode dormir um pouco mais tarde. Você pode assistir um filme e dormir um pouco mais tarde, porque aí ele vai perceber que não é uma rigidez, né? Ele vai perceber que o pai está dando ali uma oportunidade para ele, numa sexta-feira ou no sábado, ter aí um momento de lazer um pouco a mais. Então precisa ter esse equilíbrio. Porque senão pode acontecer que a pessoa tenha aí uma personalidade desajustada. Uma outra situação também foi de um pai que o adolescente só falava palavrão. E só falava gírias. Só gírias. E, mas o que eu faço? O que eu faço? É importante você falar para ele, né? Que ele não precisa utilizar de palavras torpes, de palavrões, para se comunicar. Meu filho, você não precisa falar dessa forma para se comunicar. Porque, assim, infelizmente, gente, a criança, o adolescente, ele é uma esponjinha. Ele absorve tudo, de bom e de ruim também. Né? Então, cabe ao pai e à mãe de orientar. Olha, você está se comunicando de uma forma que não está correta. As palavras que você está utilizando são palavras que até agridem o nosso ouvido. Então, precisa, né, utilizar de palavras corretas para se comunicar. Mas se esse pai percebeu que isso está muito, né, exagerado no filho, vai procurar a escola. Opa, espera lá. Será que lá na escola ele não está aprendendo isso? Então, é importante que haja a interação dos pais com a escola. Eu estou
com um problema, estou percebendo que o meu filho está utilizando de palavras assim, 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 assim. Eu vim aqui na escola para conversar. O que está acontecendo? O que vocês podem fazer para ajudar? Né? Então, esse filho, essa criança, esse adolescente, gente, ele vai percebendo que esse pai, essa mãe, está orientando, né? Está educando, está dando limites e ele se sente amado. Voltando nessa paciente minha que eu atendi, que a filha saía, só voltava no outro dia, eu falei para ela, a sua filha está gritando por limite. Ai, Márcia, que isso? Imagina, ela não quer limite, ela quer que eu deixe ela fazer tudo. Eu falei, não. Ela está gritando por limite. Ela está querendo ser amada. Ela, ai, não, é porque a minha mãe deixa ela fazer tudo. Então, na verdade, inconscientemente, a sua filha está pedindo para você, põe limite em mim. Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir cuidada. E ela não acreditou em mim. Ela falou, não, mas isso é coisa de doido, isso é coisa de psicólogo mesmo, né? Eu nunca ouvi falar nisso, não. Eu falei, então você experimenta, você vai começar a colocar limites nela. Horário para chegar. Ah, mas ela já falou para mim que ela vai chegar a hora que ela quer. Fecha a porta. Fecha a porta. Deixa ela dormir na varanda. Não, Márcia, você é louca? Eu não posso fazer isso. Por que não? Assim ela vai perceber firmeza em você. E essa mãe, ela ficou acho que foi 1 ano comigo, mas eu não lembro agora. São tantos casos, gente, que eu podia escrever um livro, pastor. Nossa. E aos poucos ela foi, a própria mãe, né? Ela foi criando confiança e ela foi colocando, isso é sempre com amor. Não é só limite, não, gente. Não é só regra, não. Porque na própria Bíblia está escrito, sem amor, nada vale. É amor. Então eu falava para ela, com amor. Filha, eu te amo. Porque eu te amo, eu não vou deixar você dormir, não sei aonde. Porque ela tinha um namoradinho, provavelmente ela tinha algum relacionamento com o namorado. Não, você não vai, porque eu amo você. No final das contas, glória a Deus, né? Essa moça mudou totalmente, virou crente. Porque aliás, gente, todos os meus pacientes são cristãos, pastor. Não, eu falo assim, Senhor, isso é jesuicidência, né? Não é que eu procuro, não. Todos os meus pacientes são crentes. E essa moça, ela era cristã, né, a mãe. E ela, outro dia, falou assim, Márcia, minha filha está indo na igreja. Eu falei, ai, glória a Deus, né? Então, houve uma total mudança, transformação. Porque a mãe dela, a avó da menina, deixava ela fazer tudo. Eu falei, mas eu falo para minha mãe não deixar minha mãe. Eu falei, escuta, você vai chegar para sua mãe e vai conversar com ela, ó. Nós temos que estar juntas para poder ajudar fulana. Nos limites, nas regras, nas normas aqui dentro de casa. E assim elas ficaram aliadas, e aí a menina, de fato, né, conseguiu se sentir querida, se sentir amada, se sentir cuidada. Os filhos, gente, eles precisam disso. Porque senão eu estou com uma paciente, ela tem 14 anos, é uma menina, né? Uma das queixas dela, os pais são separados. Ela falou assim para mim, Márcia, o meu pai não se interessa por mim. O meu pai nunca pediu o meu... Como é que fala o negócio de nota de escola? Boletim? Boletim. O meu pai nunca pediu o meu boletim para ver minhas notas. O meu pai não se interessa por mim, ele não pergunta dos meus sentimentos. Gente, uma adolescente preocupada porque o pai não pediu o boletim das notas? Quem é que quer mostrar o boletim de nota para o pai? No fundo, eles querem isso. Aí ela é de cortar o coração, né? Uma menina aí com esse vazio, com a ausência do pai. Então, só para vocês terem uma ideia, o adolescente, a criança, ela se sente amada quando você coloca normas, regras e limites. Isso vocês podem ter a certeza, porque vocês vão dar a ela um equilíbrio desses elementos aí. Mas precisa ter equilíbrio de fato, né, gente? Bom, e aí, se vocês conseguem dar
para a criança essa estabilidade, esses limites, e explicando para eles o porquê, inclusive até para uma criança, quando você vai falar com uma criança, você tem que abaixar e estar no mesmo nível dela de olhos. Né? Então, ela é pequenininha, você vai, quando você for chamar a atenção, você abaixa e fala no mesmo nível. E eu trabalho muito com reforço positivo, gente. Tem pais que primeiro fala tudo de ruim para o filho. Porque você não consegue estudar, você é um burro mesmo, você não consegue ter atenção, você é malcriado, você está fazendo, você está dando um reforço negativo. Aquela criança vai crescer do jeito que você falou que ela é. Mesmo porque, fazendo um paralelo com a palavra de Deus, o que contamina o homem é o que sai pela boca, né, pastor? O que sai pela boca? A palavra. Então, trabalhem sempre com os seus filhos, não importa a idade, o reforço positivo. Ele fez algo de errado, porque vai fazer. Criança faz algo de errado, a gente que é adulto, a gente faz. Por que a criança não vai fazer? Você vai trabalhar com reforço positivo. Filho, você é tão educado. Filho, você é tão sereno, você é tão de bom coração. Você é tão inteligente. Você está dando reforço positivo. Mas o que você fez está errado. Você não devia fazer assim. Você está entendendo, filho? Você está compreendendo? Eu tenho certeza que ele vai falar para vocês assim: entendo, compreendo. Sim. A maioria das crianças que apanham, elas não sabem por que estão apanhando. Vocês sabiam disso? Eu não sou contra a palmadinha, não. Eu acho que tem que dar uma palmadinha, sim. Mas eu sou a favor do diálogo. Não importa, a criança tenha 2 anos, 3 anos, 10 anos, é o diálogo. E, de repente, um castigo, né? Você tira alguma coisa que a criança quer muito, ou que a criança gosta muito, né? Mas o diálogo acima de tudo, e com amor, tá? E aí, essa criança que você está dando essa base, ele vai chegar na adolescência. Uau, adolescência, gente. Não é fácil, né? Existe alguns profissionais que falam que a adolescência é até uma patologia, é doença. Porque não é fácil, né? É uma transição mesmo. Antigamente, lá atrás, a adolescência ela era muito bem definida, né? Ela começava aos 12 e terminava aos 18, não é? Quem lembra disso? 18 anos, você já começa a sair para trabalhar, para sustentar, ajudar dentro de casa. Você já assume uma postura de adulto, né? Isso era lá atrás. Hoje em dia, isso está cada vez mais demorado. Existem aí filhos, né, de 25, 27, 30 anos que ainda moram com os pais. Por quê? Porque são adultos infantis, imaturos, inseguros, por conta desse vazio que eles tiveram ao longo da sua infância, adolescência. No vazio do sentido de ausência, né, dos pais. Infelizmente, gente, antigamente, os adolescentes, eles tinham um ideal. Lembra dos cara pintada? Né? Eles tinham um ideal. Os adolescentes hoje não têm ideal. Infelizmente, o que acontece? Eles se trancam no quarto, eles têm um relacionamento cibernético, relacionamento virtual com os amigos, né? E eles ficam presos na sua própria solidão, no seu próprio vazio. Por isso que os pais precisam ficar atentos e dar amor. Gente, eu sempre falo isso, amor, amor. A maioria dos pais hoje, né, que o pai trabalha, a mãe trabalha, o que acontece? Não tem paciência. Eu já me deparei com pais, com mães, falam assim, eu não tenho paciência não, Márcia. Quer ficar jogando até 4 horas da manhã? Fica, eu vou dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. Quer sair com as amigas? Sai, eu não quero nem saber, eu já falei o que está errado, o que é errado. Não, é assim, eu não tenho paciência. Não é assim.
Porque os pais, hoje em dia, também são inseguros. Assumir essa responsabilidade de orientar e de educar não é fácil. Não é fácil. Bom, então, antigamente tinha, né? Os jovens de hoje não têm ideal. Não existe ideal. Eles ficam trancados nos seus quartos, diante de uma tela. E aí, aqui dentro, fica vazio, né? Eles aprendem apenas a se comunicar através da tela do computador, né? Não se cria o sentimento, né? Infelizmente. Bom, esses adolescentes eles ficam viciados nos relacionamentos cibernéticos e reféns do seu próprio vazio, né? E isso é muito, muito, muito perigoso. Gente, tem muito adolescente com depressão. Muito jovem com depressão. Eu faço um trabalho paralelo ajudando uma médica. Esse trabalho é de apoio psicológico, lógico, né? De pessoas. Tem mais de 300 pessoas, só num grupo. Depressivos, com transtorno obsessivo-compulsivo, com crise de ansiedade. E são todos uma faixa de 20, 30, 40 anos, jovens. Por quê? Né? Alguma coisa na sua infância, na sua criação, houve algo errado. Né? Então, isso é muito perigoso. A exemplo disso, eu acho que todos aqui já ouviram falar daquele jogo Baleia Azul, né? Que foi algo assim que impactou, que despertou nos pais, né? Opa, tem algo acontecendo com meu filho, eu preciso ficar esperta. Qual que é a característica do adolescente? O adolescente ele ainda tem o id dele bem exacerbado, né? E nós, pais, temos que apresentar o ego, que são as normas, as regras, os valores morais, éticos, né? Mas o adolescente ele ainda tem muito o id dele, muito exacerbado. E se na criação dele, quando criança, o pai e a mãe davam tudo para ele, isso aqui, então, aí é difícil de mudar. Então, a característica do adolescente, ele é curioso. O adolescente, gente, ele quer experimentar de tudo. Ele é onipotente. Para o adolescente, pastor, ele não vai envelhecer nunca. Ele não vai ficar doente. E ele não vai morrer. O adolescente, ele gosta de desafio. Então, essas coisas assim, vou pular de bungee jump. É bungee jump que fala, né? Aquele negócio que vai no... Fala, meu Deus, como é que pode? Como é que tem coragem? O adolescente ele não tem medo, porque para ele não vai morrer. Infelizmente, esses tipos de jogos, que existem outros jogos, viu, gente? Não é só o Baleia Azul, não. Vocês têm que ficar muito atento, muito esperto. O Baleia Azul, ele é mais radical porque ele exige aí um desafio de morte. E o adolescente, ele vai fazer o desafio de morte, por quê? Porque na cabecinha dele eu não vou morrer. Eu sou onipotente. Eu posso todas as coisas, né? E aí, esse tipo de jogos, infelizmente, vai de encontro para os adolescentes que são curiosos, né? Eles gostam de desafios, mas eles também vão de encontro a jovens que estão passando por algum sofrimento, por algum vazio. E aí é quando arrebata, né? Infelizmente, esses jovens, e acontece como a gente já viu o que aconteceu, né? Deles, infelizmente, morrer. Então, gente, a questão de estabelecer o limite, né? De você... Eu só acrescentando, não sei se alguém já ouviu, eu nem lembro o nome dele. Eu vi, acho que na internet. Ele já aí um homem já com uns 40 e poucos anos, e ele falando que quando ele era adolescente, ele queria alguma coisa, não lembro o quê. E a mãe dele falou, não.
Não, não pode por causa disso. A mãe falou não, a mãe negou. E ele foi e falou para... Eu achei isso fantástico, eu não lembrei, eu acho que vocês também não vão esquecer mais. E ele falou assim para a mãe dele, eu não te amo. Eu não amo você. Você não tem o meu amor. Porque ele ficou com raiva. O adolescente, ele fica com raiva. Né? Porque ele está sendo cerceado do seu id, do seu desejo. Né? E a mãe respondeu para ele, achei fantástico. Eu não quero o seu amor, filho. Eu quero o seu respeito. Eu amo você. Isso para mim já basta. Você já tem o meu amor. Mas eu não quero o seu amor. Eu quero o seu respeito. Você me obedeça. Isso ele é adolescente. E ele falou que nunca mais esqueceu da frase dessa mãe. Que foi impactante para ele. Porque ele quis ferir a mãe. Mãe, eu não te amo. Porque, fala sério, eu sou mãe. Imagine o seu filho falar assim, mãe, eu não amo você. Não dói aqui dentro? Né? Então, a gente vai fazer de tudo para o nosso filho amar a gente, né? Ele falou, não preciso do seu amor. Eu preciso do seu respeito. Eu quero o seu respeito. Já basta o meu amor por você. Isso já basta. E aí ele ficou impactado, sem saber o que fazer. E ele relembrou isso numa entrevista. Eu não lembro o nome dele agora. Eu achei fantástico. Então, gente, não é só a questão de limites, né, de colocar regras e normas. Né? É importante que isso seja colocado de forma com carinho e amor. Porque é fácil. Tem mães, pais, que chegam para mim, não, mas eu já fiz uma lista, viu? Está aqui, ó, do que ele pode e do que ele não pode. Está aqui a lista. É fácil, né? Desse jeito é fácil ter filho, ó, põe na geladeira, na porta do quarto, ó, tá vendo aqui, ó, filhinho, você não pode fazer A, B, C, D, tal, dormir 10 horas, acordar 6 horas da manhã. Não é assim. Porque assim você faz com máquina, né? Você está lidando com ser humano. Você está lidando com criança, com adolescente que ainda está na construção da sua personalidade, né? Então, voltando assim para a família, que hoje em dia o pai e a mãe estão fora, o mais importante, gente, é a qualidade de quando a mãe e o pai estão em casa. Não adianta uma mãe estar em casa e ela estar estressada 24 horas com seus filhos. É melhor que você saia para trabalhar. Se o pai e a mãe trabalham 15 minutos com os seus filhos, numa brincadeira, vai valer por um ano inteiro. Apenas 15 minutos. Então, pensem na qualidade da sua presença, do seu relacionamento com o seu filho. A mesma coisa, isso é super importante, gente. Chegar final de semana, desliguem o smartphone, desliguem o celular, avisa. Olha, gente, para os parentes, sei lá, amigos, eu não vou, esse final de semana não vou ligar não, vou ficar com os meus filhos, porque queira ou não, você está com o seu celular, queira ou não, você vai lá. Eu brinco com meu marido, né? Acho que vocês já viram aquele que passou no WhatsApp, né? Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Então, quando meu marido está em casa, ele começa a mexer no celular, eu falo, eu vou orar para Deus queimar teu celular. Ele, não faz isso não, já desliga, né? Porque, não é verdade? E ele fala a mesma coisa para mim, eu vou orar para Deus queimar teu celular. Desliguem o celular, desliguem o smartphone, curtam seus filhos. Eu falo para os meus pacientes, levem seus filhos num piquenique. Levem seus filhos para ver a natureza, a formiguinha, a graminha, o mato. Gente, isso é um exercício para o cérebro. Essa médica que eu trabalho com ela, que eu dou suporte para ela nesse lado psicológico, um dos exercícios para esse grupo é andar ai, meu Deus, ali no Taquaral, como é que fala? Na Lagoa do Taquaral, essa médica faz com que cada um deles observem a árvore, os mínimos detalhes, as folhas, o céu, o pássaro, a formiguinha.
Isso é um exercício que essa médica dá para esse grupo. Doentes de depressão, síndrome do pânico, toque. Por quê? Esse conhecimento que é multiplicado, que está sendo multiplicado, né, faz com que o nosso cérebro entre em pane. Né? A velocidade do nosso pensamento, hoje tem a síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar nisso? Gente, e isso está acometendo crianças. Eu conheço crianças que têm síndrome do pensamento acelerado, já tem que tomar remédio psiquiátrico, que eu sou totalmente contra, mas faz parte, enfim. E crianças de 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque o pai, quando uma criança está com um smartphone na mão, um celular na mão, ele fica quietinho, não fica? É bom, deixa ele lá quietinho. Deixa eu aqui assistindo o meu filme, deixa eu ficar aqui também no meu smartphone. Mas vocês não têm ideia quanto isso faz mal para o cérebro da criança e o nosso também adulto. Então, desliguem o computador. Eu acho que aqui a maioria das pessoas trabalham e a gente trabalha com o computador, né? Imagina, a semana inteira você olhando naquela tela, 1000 informações em tecla e tal. Chega no final de semana, você não para, você não descansa. Né? Precisa, sai para pescar com seus filhos. É verdade. Você ficar lá com a vara assim, esperando o peixe, eu detesto, né? Eu sou meio ligado 220, mas às vezes eu me acho na obrigação de ter uma atividade assim. Para quê? Para desacelerar, os nossos pensamentos. Nós somos aquilo que pensamos. Está na Bíblia, né, pastor? Hoje a neurociência fala. Eu falei, gente, isso aqui estava escrito já 3.000 anos atrás, né? Para desacelerar o pensamento dos seus filhos, né? Para não criarem, para eles não chegar na idade da adolescência, adultos, pessoas desajustadas. A mesma coisa a escola. Gente, crianças de 7 anos têm mais conhecimento do que o imperador de Roma. Eu acho um absurdo, particularmente a minha opinião. Antigamente, lá atrás, a criança entrava no primeiro ano com quantos anos, pastor? Você lembra disso? 7 anos, não era? Mais ou menos? 7 anos. A criança entrava no primeiro ano. Hoje, uma criança com 7 anos já conhece um monte de coisa. Ela não está emocionalmente, psicologicamente preparada para receber aquelas informações. As escolas hoje, elas são muito cartesianas e elas, né, é uma avalanche de informação. A minha sobrinha, que tem 4 anos, ela escreve o nome dela, Ana Luísa. Ela já faz conta. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu falei, isso é um absurdo. Eu falei para minha irmã, isso é um absurdo. Ela falou, mas o que eu vou fazer? A escola ensina. Bom, a gente não vai contra, né, a esse sistema, infelizmente. Mas o que vocês podem fazer? No final de semana, no feriado, desacelera. Leva seus filhos para pescar, leva na Lagoa do Taquaral para ver a formiga, o matinho. De fato, gente, isso é importante. Desacelera o pensamento. Para que depois os seus filhos não venham tomar remédio psiquiátrico. Eu tenho pacientes adolescentes com depressão, doentes. Tá? Não estou puxando a orelha não, né? Bom, então, outra coisa, eu já falei do reforço positivo, né? Vocês precisam tomar muito cuidado. Reforço positivo sempre. Por pior que a criança ou adolescente tenha feito algo de errado, reforce primeiro o positivo. Nossa, acho que já passou muito, pastor. Eu falo bastante, não? 9h15. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês estão entendendo, compreendendo? Está sendo importante para vocês esse... Amém, né? Eu orei bastante, viu, gente? Eu falei, Senhor, que eu seja usada para alcançar o coração e mente de vocês. Então, eu falo para os meus pacientes, gente, contemplar a vida. Vocês precisam ensinar seus filhos a contemplar a vida. Vocês precisam ser os brinquedos dos seus filhos. Vocês seriam os brinquedos. Gente, brincar de pique-esconde. Eu brinco de pique-esconde com a minha sobrinha, quase morro depois, né? Mas eu brinco de pique-esconde com a minha sobrinha. Como a minha irmã tem um neném muito novinho, não tem tempo para isso.
Eu brinco de pique-esconde, de bonequinha, de casinha. É importante. Então, sejam vocês, os pais, sendo os melhores brinquedos dos filhos. Nós estamos perdendo os adolescentes para o mundo, gente. Tem muito crente, infelizmente, que os filhos estão na droga. Por quê? Falta de amor, de cuidado e de atenção. Não é só regra e limites, não. A regra e limite é importante e vocês devem colocar, sim, regras e limites. Mas vocês devem compartilhar com seus filhos dos seus fracassos, das suas emoções. Chegar para eles e falar assim, filho, eu já passei por isso. Não é fácil. Eu já chorei também. Eu já sofri assim também. Eu já tirei 0 na prova também. É importante vocês terem essa interação e a empatia. A empatia, vocês sabem o que é? É se colocar no lugar do outro. Você se colocar no lugar do seu filho, da sua filha. Eu passo ali na Barão de Jaguar, ali onde é o... Como é que fala? Aquele chopão lá, sei lá o que é aquilo. Como é que é o nome, amor? Ali no centro da cidade que fica... Hã? É isso. Alguém já passou ali de sexta, sábado, 11 horas da noite? Já passou ali, pastor? Camp Shop, né? Passa ali 10, 11 horas da noite. Gente, é de chorar. Me dá vontade de chorar. De ver jovens, adolescentes, você olha assim, tem 12, 13, 14, 15 anos, no chão, drogados, caídos ali, drogados, alcoolizados. Cadê os pais desse adolescente? Mãe, eu vou sair. Onde você vai? Vou sair com os amigos. Que amigos? Quem são eles? Ah, mãe, eu vou ali. Ali aonde? Então tem que estar mais atento aos seus amigos dos seus filhos, aonde eles vão. A gente vê na televisão essas festas de rua, né? Meninos de 9, 10 anos na festa, bebendo e usando droga. 10 anos, 11 anos. Eu tenho paciente de 12 anos, já tive, agora não. Ela tinha relacionamento sexual, 12 anos. Eu tive que tratar a mãe junto, porque a mãe vinha com o decote até aqui e a saia aqui. Ela vinha na terapia, eu falei, está explicado. É verdade. Eu falei, você sai assim na rua, você sobe no ônibus assim? Eu falei, meu Deus, a mãe, com um vestidinho. Está explicado por que a filha com 12 anos queria fugir com um rapaz de 18. Se eu contar para vocês aqui casos, gente... É muito, muito, muito triste. Eu acho que toda igreja, todo lugar, pastor, tinha que promover uma palestra assim, sabe? Para despertar nos pais, né, a necessidade deles estarem acompanhando os filhos em todos os sentidos. Acompanhar. Não é, gente, ser general dentro da casa de vocês. Não é isso. É colocar regras, normas, limites. Porque vocês é que instituem, internaliza nos seus filhos o ego. A responsabilidade de vocês, o moral, né, os valores morais, éticos, as regras, as normas. Vocês que são responsáveis por isso. Senão eles vão criar, né, como o pai e mãe ausente, o id deles, que é o que está acontecendo hoje, os adolescentes, eles não sabem se deparar com o não, com a frustração, porque a vida toda que eu digo, né, nesse tempo para cá, os pais davam tudo para os filhos para eles ficarem quietos, e até mesmo para amenizar a culpa deles da ausência, porque gera culpa. Então, para amenizar minha culpa, eu vou dar o videogame de maior geração, eu vou dar o tênis mais caro para ele. E assim foi alimentando o princípio do prazer, o id. E aí o que acontece? Quantos adolescentes aí que a gente vê que matou a namorada, porque a namorada não... Isso é o id, é o princípio do prazer. Ele está vivendo pelo princípio do prazer. Aí essa pessoa cresce e arruma um trabalho. Eu trabalhei em RH há muitos anos também.
A empresa faz todo um processo de seleção. A pessoa não fica na empresa. As empresas hoje estão sofrendo por isso. Por que eles não ficam na empresa? Porque eles não querem seguir normas nem regras. Eles não querem. Eles foram criados sem normas, sem regras. Por que agora eu vou ter que seguir normas e regras dentro da empresa? Eu não quero. É proibido usar o Facebook, a internet na empresa. Então eu estou fora, peço demissão. Ou então, a pessoa, o jovem entra na empresa, em um ano ele fala assim, eu quero ser gerente. Eu ainda não fui gerente, vou sair daqui. Ele não tem paciência, não sabe esperar. Por quê? Porque tudo que lhe foi apresentado de forma fácil, só com o dedinho ali, né? Sem ter esforço para as coisas. Esse jovem, vocês têm que preparar os seus filhos para a adolescência, para a idade adulta, para ele arrumar um trabalho e casar. O casamento também tem normas, não é verdade? O casamento também tem regras. E como é que vai ser a vida dessa pessoa se ela não consegue lidar com frustração e com o não? Então, gente, sejam vocês os brinquedos dos seus filhos, tá? Estou finalizando, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Mas eu quero ler uma carta para vocês. Vocês ficaram sabendo de uma adolescente do Maranhão que se suicidou e ela escreveu uma carta? Alguém ficou sabendo? Você ficou? Vocês leram a carta? Você leu a carta? Não? Eu vou ler a carta. Você me permite, pastor? Que eu acho que vai fechar aqui o que eu falei para vocês. Tá? Preste atenção, gente. Isso aconteceu acho que em abril, mês passado. E ela deixou essa carta para a família, para as pessoas. Ela devia ter, eu não sei a idade dela, mas ela devia ter uns 15, 16 anos. Então é ela escrevendo, tá? Eu sei que a decisão que eu tomei foi totalmente desqualificada e imoral. Quem diabos, desculpa pastor, mas é a carta dela. Quem diabos é para tirar a própria vida? Mas eu posso dizer uma coisa. Para que serve o livre-arbítrio? A vida é minha, a essência é minha, respeitem. As pessoas passam a vida inteira julgando tudo que vem. Jogam palavras que não voltam. Olha só, hein, gente. Olhares que machucam, rejeitam, maltratam, usam. Isso dói, tá legal? O ser humano vai guardando isso dentro de si até formar uma grande bola prestes a explodir. Você pode ver uma pessoa sorrindo, parecendo feliz, mas não se engane, sempre há coisa além. Por isso somos cegos, nunca vemos além. Aquela menina sentada de cabeça baixa está precisando de ajuda. Mas o que as pessoas fazem? Fulana está na bad. Que sociedade maldita. Como se tristeza fosse algo irrelevante, que não precisa de atenção, idiotas. Quando é tarde, eles se perguntam, o que tinha de errado? Pois que não veem seus filhos se cortando, se drogando, se destruindo. Escolas que não veem um bullying debaixo do seu nariz. Pais que estupram os filhos, mães que humilham, irmãos que rejeitam. Malditos, malditos. Tudo isso acima faz a mente humana enlouquecer, sabia? Ela definha, fica angustiada e cheia de coisas inexplicáveis. Pensamentos perigosos. Você vê no jornal aquele jovem que matou inúmeros estudantes e julga. Já parou para pensar o que levou ele a fazer aquilo? Será que não foi a hipocrisia e idiotice da sociedade? Essa sociedade que nos coloca em um lugar durante anos, em total humilhação, e depois quer escolher um futuro para nós? Ninguém nunca vê, até que é tarde. Eu não queria morrer. Eu penso que tenho um futuro pela frente. Eu sei que tenho. Tenho amigos para fazer, mais músicas para escutar, mais pessoas para namorar, mais shows para ir. Tanta coisa. Mas sabe o que eu e outras milhões de pessoas pensam sobre isso? Eu não tenho força.
Eu não tenho força de vontade para continuar. Eu não sou forte, eu não consigo seguir em frente sem derrubar mais uma lágrima. Sejam mais gentis, por favor. Amem mais, ajudem mais. Veem mais, peguem na mão das pessoas que estão se afogando. Dê a sua mão. Eu tenho inúmeros motivos para ter feito o que fiz. Meu próprio pai me abusou. E foi por isso que eu morri por dentro. Eu fui morrendo durante 2 anos. Fui vendo minha morte sem poder fazer nada a respeito. Quantos cortes eu não fiz? Eu até apelei a drogas, o que não resultou em nada. Mas o meu pai iniciou a destruição. Minha mãe me tirou minha rotina e passou a assistir tudo em total inconsciência. Eu sei que ela via, mas quem disse que ela percebia? Ela era uma mãe tão atenciosa. O que aconteceu? Por que ela ficou tão alheia? Por que ela demonstra amar mais a meu irmão? Por que ela não me ama? Por que ela não me abraça e me beija assim como ela faz com meu irmão? Por que ela me humilha? Por causa de um erro tão pequeno? Por que ela não pergunta como foi o meu dia na escola? Olha só, gente. Por que ela não quer saber o motivo de eu estar tanto tempo trancada no quarto? Por que ela não pergunta o motivo de eu usar tanta blusa de manga comprida? Eita, ela está deixando eu morrer sem fazer nada. E eu não quero as lágrimas dos meus pais. Eu sentiria nojo delas. Eu sentiria nojo porque eu passei a odiar o meu pai e a odiar minha nova mãe. Porque eu ainda amo aquela mãe que me abraçava e me beijava. É como se ela não me amasse mais porque fui usada pelo meu pai. Como se ela sentisse nojo de mim. Sim, ela sabe do abuso, mas jogou para debaixo do tapete. Assim como aquela maldita escola em que eu passei os piores momentos de minha vida. Eu já tentei o suicídio outras vezes. E isso é horrível, porque eu já sei a sensação. Pensar em suicídio é uma coisa, mas planejar e ir no ponto é outra. Dá aquele aperto no peito, aquela sensação de frio na barriga. O que acontecerá depois disso? Eu não acredito em Deus. Eu creio que depois disso não há nada. Mas, enfim, fazer isso é difícil. Eu sou muito covarde. Eu irei deixar muita coisa no mundo e o mundo irá perder muita coisa. Eu sou diferente. Eu sou uma daquelas pessoas que os outros precisam. Às vezes acho que sou hipócrita, porque eu vejo pessoas depressivas e eu vou ajudar, dar conselhos, tirar a pessoa daquela situação. Mas eu não faço isso comigo, porque não dá mais. Droga! Eu queria tanto ficar aqui, por que ninguém me ajudou antes? Ontem vi pessoas dizendo que a série 30 Reasons, não sei o nome dessa série, influencia jovens a se suicidarem. Mas eu não acho isso. Eu estava planejando tirar minha vida há meses e essa série só fez eu parar e pensar. Estou prestes a fazer algo muito idiota. Sim, eu tinha desistido de tirar minha vida por causa de uma série, mas depois algo mudou. Eu voltei com a decisão. Então eu digo, eu não me matei porque uma série me influenciou. Não pensem isso. Eu me matei porque eu não aguentava mais existir assim. Eu já estava morta, o que mais eu serviria nesse mundo? Uma garota totalmente sem essência, sem nada por dentro. Já imaginou um oceano no meio da tempestade? O céu escuro? É assim dentro de mim. Mas tudo silêncio, tudo muito destruído e silencioso, tudo muito angustiante e doloroso. É difícil acordar de manhã e pensar, mais um dia que eu irei ter lembranças mais. Mais um dia ao lado de pessoas que não me amam, que me odeiam. Mais um dia sentindo uma imensa vontade de chorar em todos os momentos. Mais um dia desejando morrer. Então eu quero pedir que sejam mais tolerantes. Depressão não é frescura. Não neguem ajuda àqueles que estão angustiados no fundo do poço. E quando forem se lembrar de mim, pense em uma Thalia, que é o nome dela, verdadeira. Aquela feliz que vocês viam era totalmente mentira. Gente, isso aqui fecha tudo aquilo que eu falei para vocês.
ela não se sentia amada, muito pelo contrário, ela foi violentada. Mas se pelo menos ela tivesse o amor e o cuidado da mãe, certamente essa moça hoje poderia estar aí, né, entre viva. E obviamente, né, não sei se ela conhecia Jesus, porque ela falou que não acreditava em Deus, mas por causa da sua condição, né? Então, amem mais, deem a mão mesmo para seus filhos. E aí, só para fechar, tem uma frase de Pitágoras: educai as crianças e não será necessário punir os homens. Essa é uma frase que acho que muita gente já ouviu falar, né? Então, multipliquem. Eu tentei falar rápido, porque já são 9h30. Assim, eu espero, de fato, ter levado luz, né, para as trevas. As trevas, quando eu falo, é da insegurança, do medo, né? E despertar vocês. Gente, acho que é isso. Eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero, de fato, que eu tenha feito aí a diferença na vida de vocês. Multipliquem o que vocês ouviram aqui para as pessoas que vocês conhecem, para amigos, né? Até mesmo, né, adolescentes que vocês estão vendo aí que está sozinho. A minha irmã também é psicóloga. Ela tem muitos adolescentes que estão se cortando. Então, aqui ela fala: minha mãe não prestou atenção, por que eu estava usando de manga comprida? Ela não perguntava. É muito triste, né, gente? A gente vê as nossas crianças, os nossos adolescentes se perdendo. É porque, de fato, o inimigo das nossas almas, né, está atacando as famílias. A família é a base de tudo. É isso aí, pastor. Acho que é isso, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. Mas as palmas é para Jesus, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Podem perguntar. Se eu não souber responder, eu vou falar: não sei responder. Tudo bem, gente? Valeu? Valeu? Então, eu espero voltar aqui novamente, aí, de repente, com outro assunto. Muito obrigada. Deus abençoe muito, muito vocês, viu, gente? Tá? Obrigada, pastor. Olha, foi muito bom. Fique à vontade. Foi muito bacana. Enquanto ela estava falando aqui, eu estava pensando em algumas coisas, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar como que Deus nos constituiu, Ele nos constituiu seres relacionais. Nós fomos criados para o relacionamento. Isso prova na nossa criação. Deus criou o homem, viu que ele estava só. Os animais tinham com quem compartilhar e o homem não. Então Ele nos criou seres relacionais. E com papéis bem definidos. Quando a doutora fala, né, o pai nunca vai deixar de ser pai. A mãe nunca vai deixar de ser mãe. E o filho nunca vai deixar de ser filho. O importante é que cada um assuma o seu papel. Os papéis, eles são os mesmos. Talvez a forma de relacionamento tenha mudado. Porque hoje o homem não é mais o que ele era 40 anos atrás. O homem mudou, o adolescente mudou, né? Mas os papéis continuam os mesmos. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, né? E a gente precisa saber lidar com essas situações. Então, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija, né? Não, verdade. Porque agora eu vou entrar no seu campo, né? Então, quando ela fala do id, que é o centro do prazer, e o ego, que é a centralidade entre o id e o superego, que é onde entram as normas e os valores. Hoje o que acontece? Entram o conhecimento sem valores. E é isso que a gente precisa entender, que a escola, ela não é responsável pelo empoderamento de valores. É a família. Os valores precisam ser ensinados dentro de casa. E a gente precisa aprender que as crianças, elas aprendem por modelo, por cópia. Elas copiam os pais.
Se os pais não têm valores para passar, elas não têm o que copiar de cada um de nós, né? Então, é óbvio que isso é uma cadeia, é um processo em cadeia. Porque se os pais de hoje foram filhos que não tiveram valores, eles vão reproduzir isso, não é? E é aí que entra, meus queridos irmãos, o papel da igreja. O papel da igreja, ela é uma comunidade de valores. Por isso que a Bíblia diz, não deixe de congregar. A história de congregar em casa, isso não existe, porque daí virou uma comunidade de fé virtual, que é o que está acontecendo com os adolescentes. Eles estão se relacionando virtualmente, ciberneticamente, e isso traz o quê? Vazio, porque nada substitui o relacionamento pessoal, né? Então nós precisamos ter esse relacionamento. Veja bem, quando a irmã ela fala do parar. Para no sábado. Deus já falava isso. Nós precisamos ter um descanso. E esse descanso precisa ser em família. Eu sempre ensino e falo para vocês, olha, sábado é o meu dia de descanso. Só me ligue em caso de morte, né? Nem de vida, porque se está de vida você não precisa me ligar, né? Ligue para outra pessoa, para mim não. Por quê? Porque é o meu descanso. Com quem? Com a minha família. Por que de sábado, pastor, é adventista? Não, não é isso. Porque de sábado meus filhos não têm aula e a minha esposa não trabalha. Então é nesse dia que a gente tem que estar junto. Relacionamento, parada, descanso. Shabá significa isso. A Bíblia, ela ensina tudo isso, né? E nós, como uma comunidade cristã, nós temos todo esse conhecimento baseado em cima de valores, que é o que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, em amor. Deus é amor, e nós precisamos ensinar em amor, né? Bom, muito bem, a doutora falou bastante sobre pais, né? E também falou sobre filhos, não é? E a palavra também fala sobre filhos, né? Filhos, obedeçam os seus pais. Mas como obedecer os pais, se os pais não são pais? A próxima tela, né? Eu estou entrando aqui na palestra da irmã, hein? Olha aí. Então, olha lá, filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. A palavra honra significa valorize, dê valor, né? Mas então veja bem, veja que é tudo em cadeia, né? Porque como valorizar quem não assume o seu papel, não é? Pai ama, mãe ama. Disciplina também, né? Porque a disciplina, ela é uma evidência do amor, é uma forma de amar. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama, é porque Ele ama. E quando ela disse, né, de que colocar limites, e isso vai trabalhar no ego, mas não como um império imperialista, como pai, como mãe, que amam, né? E aí os filhos, eles aprendem a valorizar os pais, porque assumem os seus papéis, o papel de quem ama, né? Então, realmente é saber falar, é saber passar os valores, né? E aí as coisas vão dando certo, né? Para que te vá bem para quem? Para os filhos, está falando para o filho, né? Ou seja, para que vá bem, precisa haver a obediência, precisa haver a honra, precisa haver cada um nos seus papéis, né? E seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, sejamos cristãos, né? Sejamos e assumamos o nosso papel dentro da sociedade. Sociedade essa que foi criada por Deus, né? Então a gente assume nosso papel de pai, de mãe, de marido, de esposa, né? Porque também se a gente continuar aqui em Efésios, que é um tratado familiar, vai falar, né?
Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja, né? Mulheres, respeitai a seu marido, porque isso é justo, né? Então, na verdade, nada mais é do que isso. O tema dessa palestra hoje é exatamente isso, de nós assumirmos os nossos papéis. Papel de pai, papel de mãe, papel de filhos, papel de marido, papel de esposa, né? E tudo isso vai começar a se ajustar nas nossas vidas. Fique atento, porque quem pede socorro, geralmente não fala socorro com palavras. Por quê? Porque hoje não se sabe mais expressar, né? Hoje, como o ID é muito exacerbado, e as pessoas elas precisam ter o seu prazer, ele feito, as pessoas não sabem mais lidar com as frustrações. Por isso que há as fugas. Fuga para droga, estou certo? Fuga para droga, fuga para bebida, para prostituição, para o sexo, para a pornografia, às vezes para os cortes, né? Às vezes para o isolamento, né? Então, na verdade, muitas vezes quando o adolescente, o jovem, ele fere, é porque ele está pedindo socorro. Ele não sabe lidar com as frustrações. E eu quero terminar também aqui, né, conversando com uma pessoa que está com um problema de drogas. E uma pessoa muito maravilhosa, e tem uma profissão muito bonita também, né? Mas tem problemas com drogas. E disse, olha, eu comecei aos 12 anos de idade. Né? Por quê? Porque faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Né? Então, nós precisamos trabalhar. Pai, mãe, trabalhem. Precisamos trabalhar. Né? Mas nós precisamos ser pais e mães também. E precisamos ser filhos também. Né? A gente precisa saber conversar, precisa saber se relacionar, né? E tudo isso em amor, tá? E a palavra de Deus, ela tem resposta para todas essas coisas, tem ensinamento para todas essas coisas. E a gente assumindo então os nossos papéis e conhecendo a Deus, nós vamos viver. Meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Portanto, prosseguir em conhecer a Deus, em conhecer e prossiga em conhecer a Deus. Né? Então é isso. Eu queria agradecer a doutora Márcia, muito obrigado, né? Valeu, isso vem nos despertar, né? Bacana. Ela trouxe postulados psicológicos que são interessantes para a gente entender, né? Essa constituição da psique humana, da alma humana, né? Com o prazer, com a centralidade do ego, e o superego seria o contraponto do id, que vai encontrar a centralidade no ego, o equilíbrio, né? Como se fosse uma balança, né? Então, e esse equilíbrio é o Senhor, né? Que vai trazer em cada um de nós a sabedoria para saber como colocarmos isso nos nossos filhos. Não sei se eu consegui fechar aqui de uma maneira boa. Desculpa se eu atrapalhei, se eu estraguei. Eu estraguei? Ah, que bom. Então tá bom, muito obrigado. Não é? Bom, o que você vai levar embora hoje? O que você vai levar embora hoje? Como filha? Coisa boa. Legal, fiquei feliz de ver as meninas aqui, né? O que você vai levar como pai, como mãe? O que você vai levar daqui essa noite? Né? Porque a gente precisa levar alguma coisa embora, né? E eu queria, nesse momento aqui, falar com você. Aonde você pode melhorar? Aonde você está errando? Como pai, como mãe, como filho. Que essa palestra, que foi uma ministração que a nossa irmã trouxe,
O que despertou em você? Para que você possa mudar, para que você possa ajudar o seu pai, sua mãe, que você possa ajudar o seu filho. A gente pode se ajudar e a gente deve se ajudar, tá? Então, pensa nisso. O que você vai levar daqui hoje? Não é? O que você vai levar? E muda. Deus tem muito para você. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um projeto na sua vida, né? Cumpra esse projeto e você vai ser muito feliz em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé? Eu vou orar. Agradeço a todos vocês por estarem aqui essa noite. E há na saída um café, né? Tá lá o café? Tá. Tem um café, tem uma bolacha, né? Tem ali algo preparado com muito carinho pelas irmãs, pelo Marcelo também, né? Eu não posso falar só as irmãs porque você estava lá, né? É corintiano, eu podia ter deixado do jeito que estava, né? Mas foi muito bacana, muito obrigado, né? Então vamos orar, vamos terminar orando em nome do Senhor Jesus. E eu queria fazer o seguinte, na verdade alguns já fizeram isso, né? Abraça aí, dá um abraço, dá a mão em família. Você está com a sua família? Procura seu pai, procura sua mãe, né? E vai orar. E se não está com família, junta aí numa família, né? Mas em família, vamos terminar em família, porque isso aqui foi feito para a família, né? E aí então a gente vai, Barquilha, olha lá uma família sua aí, né? E a gente vai terminar aí juntinho, abraçado, não é? Quem sabe aí terminar depois com um beijo, né? Você já beijou teu filho hoje? Você já olhou no olho do seu filho e falou, você sabia que eu te amo? Hein? Lá em casa, acho que o que mais se fala é eu te amo. É gostoso falar eu te amo filho. Né? Você já falou para sua esposa, eu te amo hoje? Já falei para você que eu te amo? Eu vou falar de novo. Né? Então vamos orar juntos. Pai eterno e todo-poderoso, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Agradeço mais uma vez pela vida da doutora Márcia, do Paulo, dessa família, que aqui estiveram para poder ministrar a tua palavra. Mas nós queremos agradecer, Senhor, por essa pessoa que está do nosso lado, que foi colocada pelo Senhor e nos constituiu como uma família. Eu sei, meu Deus, que às vezes nós temos conflitos. Eu sei que as famílias que aqui estão, às vezes, ainda hoje tiveram um conflito muito grande. Mas eu sei também que no coração de cada um há amor. Um amor, meu Deus, que às vezes ele fica ali preso, ele fica encarcerado, ele fica acorrentado. Porque muitas vezes não se sabe expressar, Pai, com palavras ou com gestos, isso que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Mas o Senhor tem nos ensinado, Deus. O Senhor tem nos ensinado a amar. Tem nos ensinado a amar, meu Deus, através do reconhecimento dos nossos erros. Porque quando nós reconhecemos, Senhor, que nós erramos para aquela pessoa que nós amamos, nós estamos a amando. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca no mais profundo do nosso coração. Porque a Tua palavra diz, Pai, que o homem bom tira do coração o seu bom tesouro. E eu sei que lá dentro do coração de cada um de nós há um bom tesouro. Às vezes, Senhor, não consegue destrancar, Senhor, aquela fechadura do baú do coração, Senhor, porque aquela fechadura ela está emperrada pela amargura. Às vezes a fechadura é emperrada por causa da ira. Às vezes ali não consegue se destrancar os cadeados, Senhor, da alma humana, porque há muita coisa, Senhor, errada que foi ensinada. Mas eu sei, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, é aquele que vem purificar todas as coisas. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a destrancar, Senhor, os porões da alma daqueles que não conseguem expressar o amor. Que o Senhor, através do Teu Espírito, possa ajudar filhas, filhos essa noite, pais e mães essa noite, Senhor, a conseguirem destrancar, Senhor, esses cadeados do coração, Senhor, e poder, Senhor, trazer com os lábios, Senhor, aquilo que o coração ainda existe ali dentro. Sei que a boca fala do que o coração está cheio. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa transformar, Senhor,
todo pranto de tristeza em choro de alegria. O Senhor é mestre em transformar a ira em amor. O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, o Senhor é Pai. E o Pai ama. E o Senhor, com o seu amor, pode fazer transbordar, meu Deus, transbordar de amor cada um de nós. Faz isso com cada uma dessas famílias que aqui estão. E em nome de Jesus, Senhor, traz, meu Deus, através do perdão, do amor, uma família bem estruturada. Que o Senhor seja conosco, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá um beijo aí no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe. Pode aplaudir então, já que começou, vamos aplaudir ao Senhor.